dando em sala de aula. Então, espero que vocês gostem. Vou deixar tudo na Blackboard para que vocês estejam consultando todo o conteúdo assim que quiserem, queiram relembrar o conteúdo que ficou com dúvida, tá bom? Então, estou aqui com a intenção de ajudá-los e aumentar cada vez mais o nosso conhecimento e a nossa troca aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e hoje nós vamos falar a respeito de um tópico bem legal que nós falamos na última aula, que foi a respeito do sistema financeiro nacional. Então, toda vez que nós falamos da sigla, né, sistema financeiro, o que nós estamos falando? Vamos pegar por palavras sistema, conjunto de normas, regras e princípios dentro de uma sociedade ou do âmbito de um país. Ele é algo que é uma engrenagem. São sistemas que fazem algo ser gerido, reger, ou assim por dizer, que tem um sentido de começo, meio e fim. Quando nós falamos de financeiro, nós falamos no intuito de capital, ou seja, o dinheiro por si só, mecanismos de trocas, e nacional, nós pensamos no âmbito de federação. Quando nós falamos de uma federação, nós estamos instituindo a questão de um país. E para um país ser considerado um país, ele precisa de alguns elementos cruciais: território, povo, um ordenamento jurídico, ele precisa da soberania. Soberania nada mais é do que ele vai fazer, tem que ser com base no que ele deseja. Então, um país ele é soberano quando ele detém todos os capitais da sua sociedade, quando ele detém todo o poder aqui dentro, quando ele tem o direito de exercer a sua austeridade, criar leis, normas, princípios e assim por diante. E, por fim, a questão do reconhecimento internacional. Um exemplo de um país que não é considerado um país pelo âmbito mundial é Palestina. A Palestina fica no local dentro do território de Israel, tem um povo, tem um território, tem um ordenamento jurídico, tem a sua soberania na sua terra, mas no âmbito internacional ele não é considerado um país. Então juntando, né, o SFN é o Sistema Financeiro Nacional, conjunto de normas, regras e princípios dentro de um país voltado para o âmbito financeiro. Olhando nessa ótica, dá para ter um sentido lógico do sentido da palavra, né? Então, quando nós pegamos essa imagem, vemos que utilizamos esse sistema todos os dias. Vocês vão pagar a conta de vocês na empresa que vocês compram? Vamos dar um exemplo. Aqui em São Paulo, nós temos a Sabesp e todo mês vocês precisam pagar a conta de água. Imaginemos que qualquer compra que vocês realizem, como olhar, por exemplo, nessa parte do exemplo que eu dei para vocês, imaginemos que nós pegamos todo o recurso e vamos até a instituição pagar. Você tem que percorrer vários quilômetros até chegar lá e fazer o pagamento da sua compra. É algo totalmente ineficaz, que vai atrasar e totalmente arcaico. Hoje nós fazemos o quê? Pegamos nosso aplicativo, colocamos o débito automático, a conta chega automaticamente, eu vou lá e pago, e eu nem preciso fazer esse pagamento em qualquer outra instituição. Até alguns anos atrás, nós tínhamos os boletos, né, que as pessoas iam até a lotérica, faziam um pagamento. Claro que é um sistema que ainda é válido, as pessoas utilizam, mas ele é muito menor comparado ao que era antes. Então, um sistema é algo que vai deixar muito mais prático, mas ao mesmo tempo seguro. Por que nós utilizamos o aplicativo do nosso banco para pagar todas as nossas contas? Porque nós cremos que, ao fazer um pagamento, uma transação e colocar a minha senha, de fato, aquele comprovante que sai, ele tem um peso na nossa sociedade, ele tem um devido valor e transparece de que, de fato, aquele pagamento foi feito e tudo foi transacionado. Assim como a questão do cartão de crédito, o envio de pagamento, depósitos, tudo nós fazemos dentro desse sistema. Ele faz com que isso torne cada vez mais rápido e mais seguro. Quando nós pensamos no pilar do sistema financeiro, claro que ele tem outros pilares, mas os quatro maiores é o mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado monetário. Eles são os principais pilares mantenedores desse sistema. Vamos começar com o de cima, mercado de capitais. Claro que quando a gente pega a palavra capitais, a gente pensa de federalismo. Um país
como por exemplo o Brasil, é um país de tamanho territorial continental. É o quinto maior país por essa questão de extensão territorial. E pensando em uma questão de uma única federação, é muito difícil um governante ou um sistema jurídico governar um país de norte a sul. Então, nós temos o quê? Estados. Nós temos a lei nacional, nós temos as leis estaduais e, no âmbito menor, as leis municipais. Então, o que seriam municipais? As cidades. Cidades, o estado, o país. Cada estado nós temos o quê? O seu representante, que é o governador. Ele é responsável por gerir como que vai ser utilizado a questão dos recursos daquela população, infraestrutura e no âmbito municipal, prefeito, vereadores, no âmbito legislativo, judiciário e executivo, nós temos cada ordenamento entre eles, para fim de ficar muito mais fácil essa questão de poder e governança. A palavra de mercado de capitais vem desse sentido de fragmentação. Então, quando nós falamos do mercado de capitais, nós estamos falando do mercado de... E aí, o que vocês acham? O mercado de ações, onde uma empresa ela vai pegar um percentual da sua margem, do seu poder, né, da sua fatia, e vai colocar no mercado a fim de ter acionistas e pessoas que irão receber seus proventos através de dividendos e fazerem parte do comitê ali. Claro que tem algumas nuances, a gente vai falar para frente, mas é um mercado voltado para o âmbito de empresas que vão está no mercado de valores, tá bom? Então, é esse mercado que nós estamos falando. O mercado, agora, no lado direito meu, o mercado de crédito é provavelmente um dos mercados mais importantes que nós temos na nossa sociedade. É o mercado de empréstimos. Pensamos que hoje, em São Paulo, o preço médio de um apartamento de 55 metros quadrados é cerca de R$ 300.000. Você que está assistindo essa aula hoje, você teria esse valor hoje em caixa, na sua conta bancária, para fazer um pagamento, uma compra à vista desse bem? Talvez não. Por quê? A tendência imobiliária é que cada vez o valor vai aumentando e perspectiva, 80% da população não recebe muito mais do que R$ 5.000. Então, as pessoas têm que pagar as contas do dia a dia e muitas das vezes não sobra um capital excedente que consiga juntar todo esse montante em um curto período de tempo. Então, é necessário uma linha de crédito, aonde ele vai pedir a uma instituição financeira esse valor, e em troca ele vai pagar parcelado a quantidade que ele consegue pagar todos os meses com um acréscimo de juros, porque a instituição que vai emprestar, ela não vai emprestar porque ela é boazinha, e sim porque ela vai ganhar em cima desse empréstimo. Mas, se pensarmos no âmbito nacional, compra de carros, casas, financiamentos de grandes arados de terra, compras de lajes corporativas, construção de shoppings, tudo isso ele volta no âmbito do mercado de crédito, aonde para captar esse recurso às vezes é muito caro e pequenos produtores, empresas que estão expandindo, às vezes não têm esse valor em caixa, então eles precisam entrar no mercado de crédito. Então é um mercado que fomenta toda a indústria brasileira e mundial, tá bom? Quando nós falamos do mercado de câmbio, câmbio aqui não é o câmbio de um carro, tá bom? É o câmbio no voltado no mercado internacional para troca de moedas. No caso, a moeda, lembra que eu falei para vocês na outra aula? A moeda é uma questão de, desculpa, troca de moedas não, é troca do dinheiro. O dinheiro é uma forma de estatal, onde nós temos, por exemplo, o real, o euro, o dólar e assim por diante, tá bom? Então, qual é o dinheiro do nosso país? É o real. Toda vez que nós vamos viajar para fora do país, nós precisamos ir até uma casa de câmbio, uma casa de troca de valores, onde nós vamos dar o nosso valor e vamos ver qual é a cotação do outro dinheiro do outro país e vamos fazer a troca entre eles ou a parte equivalência dentro do nosso aplicativo para que consigamos fazer a compra daquelas mercadorias. Então, por exemplo, hoje a libra esterlina é uma moeda que tem um valor significativo, mas não é uma moeda aceita no nosso país. Se eu for hoje numa banca de jornal, nossa, nem existe mais banca de jornal, vou trazer outro exemplo. Nós fomos hoje numa padaria pagar em libra esterlina, provavelmente não vão aceitar.
só aceita a nossa moeda local. Então, a pessoa vai precisar fazer essa troca. E é um mercado que é totalmente volátil. Todos os dias, dependente, é, do valor que ele esteja, ele pode ser adaptado, pode mudar, aumentar, diminuir, em decorrências de fatores externos, como, por exemplo, ditaduras, taxações, ou também questões internas, ditaduras ocorrendo no seu país, guerras civis, ou até mesmo pronunciamentos políticos que possam impactar um aspecto financeiro ou uma estabilidade jurídica, tudo isso corrobora para o mercado de câmbio subir ou descer. Desde o surgimento do padrão real, em 1994, para vocês terem noção, o real ele tinha o mesmo valor que o dólar. Então, um real era um dólar. Hoje, em 2025, vocês podem observar que o valor ele tem diminuído cada vez mais. Então, o dólar chegou a bater cerca de R$ 6, enquanto a nossa moeda vale um nessa questão. Ela vai perdendo valor com o passar do tempo. E o que o país faz para que a sua moeda consiga se reerguer dentre as demais? Então, esse é o mercado de câmbio. E o outro mercado é o mercado monetário. As transações, Pix, TED, transferências, depósitos, cheques, meios de pagamento, notas promissórias. Então, esse é um mercado responsável por toda a regulamentação, fiscalização e melhorias que nós temos dentro do nosso sistema financeiro, corroborando para cada vez mais estarem seguros e evitando fraudes, evitando lavagem de dinheiro, evitando a questão da desvalorização do seu poder monetário, da sua moeda. Então, esses quatro pilares nós formamos o nosso sistema financeiro, o nosso mercado financeiro como um todo, tá bom? Então, o sistema financeiro nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promove a intermediação financeira, isto é, o encontro entre os credores e tomadores de recursos. Então, nesse exemplo, vai ficar bem mais fácil de vocês observarem. Nós temos ali, né, nós temos um pré-julgamento, levamos cerca de 3 segundos para tirar uma primeira impressão de uma pessoa e mais ou menos 90 segundos para definir se nós vamos gostar dela ou não, ou se aquele pré-conceito que fizemos dela vai ser de fato aquilo que de fato ela transpareceu ou não. Então, fazendo um pré-conceito dessa imagem, nós vemos que uma pessoa ela detém um capital, dinheiro sobrando, e a outra, vamos ver ali pela calça dela, uma garrafinha está necessitando. Dentro do mercado financeiro, nós temos um nome para cada um. A pessoa que detém um poder de capital, um valor sobrando, ele é chamado de agente superavitário. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, lembre de super-herói. Superavitário, tá bom? O que é um agente superavitário? É toda aquela pessoa que recebe o seu salário ou o valor de todos os meses ou todos os anos, assim que seja, recebe o seu capital, paga as suas contas e mesmo assim tem um excedente. Então, Matheus, ganho R$ 1.000, gastei R$ 999 e tenho R$ 1 na conta sobrando. Posso ser considerado um agente superavitário? Sim. Agora, o que seria o deficitário? O antônimo. Toda pessoa que precisa de um capital que não esteja proveniente dele. O que seria isso? Ganho R$ 1 milhão, gastei R$ 1 milhão e R$ 1. Então, eu precisei pedir esse R$ 1 ali. Eu posso ser considerado um agente superavitário? Não, porque eu estou precisando, né? Então, eu sou considerado agente deficitário. Eu preciso de R$ 1 que seja, eu já sou considerado nesse âmbito. Dependendo da pergunta que nós façamos, nós podemos ser os dois. Digamos que você que está assistindo, você ganhou seu dinheiro, seu capital, e você tem o dinheiro na sua conta bancária. Se eu fazer a pergunta, você tem dinheiro sobrando? Você vai falar que sim. Você, então, é considerado um agente superavitário nessa ótica, nesse âmbito. Só que se eu falar, será que a sua casa hoje ela está financiada? E você falar que sim, para a instituição financeira, você é um agente deficitário, porque você precisa todos os meses honrar aquele parcelamento para fazer com que, de fato, esse bem seja seu. Então, duas perguntas diferentes, dois cenários. Então, nós podemos ser os dois, desde que, né, nós temos um perfeito equilíbrio. É muito melhor ser superavitário do que deficitário. Nós não podemos fazer no nosso país o ato de emprestar um valor para outra pessoa. Isso é chamado de agiotagem. Por que a agiotagem não é uma questão legal no nosso país?
Porque imaginemos, eu pego 1 milhão emprestado de você e sumo. Daqui a 5 anos, nossa, apareci, você me viu num shopping gastando dinheiro e você precisava desse dinheiro na data que nós acordamos. Qual vai ser a primeira coisa que você vai pensar na sua cabeça? Eu tenho certeza que não vai ser me dar um abraço e me cumprimentar. Você vai querer, muitas vezes, utilizar a força bruta contra a minha pessoa. E o ser humano, por si só, é ganancioso. Ele vai querer ganhar algo em troca. A partir do momento que houver essa quebra de contrato, a pessoa pode até exercer a questão de matar a outra, não que isso seja legalmente aceito, mas para reaver seus fins. E aí que entra o problema. Nosso ordenamento jurídico, nós vemos que não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Então, em contrapartida, nós precisamos de um intermediador financeiro. Então, ele pode ser chamado de agente custodiante ou intermediador financeiro, que nesse exemplo eu coloquei uma instituição financeira bancária. Então, uma pessoa, um agente superavitário, ele não vai deixar seu excedente guardado no sofá, guardado dentro de casa, embaixo do colchão, e muito menos na mão de outras pessoas que ele não conhece. Ele vai colocar numa instituição que ele sabe que vai ter uma garantia, que se alguém vir violar a segurança dela, assaltar, ela vai ter um seguro, ela vai ter mecanismos para evitar isso. Então, ela vai emprestar o seu dinheiro com o intuito de receber ou tirar o seu valor quando ele quiser, com um valor a mais, que a gente chama de juros. Ele vai receber seu capital investido mais o acréscimo de uma porcentagem. O agente deficitário, ele vai e pede dinheiro da instituição financeira, a instituição financeira vai dar o valor que é aceito na sua análise de crédito, e a partir disso ele vai devolver o valor que ele pegou emprestado com um acréscimo de juros. Vamos colocar com valores para ficar muito mais fácil. Digamos que o agente superavitário pega o seu valor e digamos que ele tem R$ 1.000 sobrando. Esses R$ 1.000 ele vai e coloca em uma instituição financeira. Mas, ao pegar esse dinheiro, digamos, daqui a 1 ano, ele vai ganhar cerca de 10% de juros, seria R$ 100. Ele vai pegar o seu capital, mais um acréscimo de 10%, então ele vai pegar no fim R$ 1.100. Já o agente deficitário pegou esses mesmos R$ 1.000 ali, e vocês acham que ele irá devolver para a instituição financeira R$ 100? Não. Por quê? Ela precisa ter o seu lucro. E, claro que toda vez que nós emprestamos um valor a alguém, nós corremos o risco de crédito. Risco de crédito, ele é chamado também de risco de calote, de alguém não pagar esse valor para nós. Então, eu posso emprestar esse valor para ele e muitas das vezes não receber. Então, ele vai colocar uma taxa de juros muito maior. E se a pessoa pagar, ele vai receber o valor do que ele emprestou, mais os juros, mais o risco de correr. Então, digamos que ele vai pagar 250. Fazendo uma conta simples, nós vemos que a instituição ganhou R$ 50. Ele teve esse excedente, né? E de spread bancário. A palavra bancário foi por conta que é uma instituição financeira. Mas quando voltamos no âmbito empresarial, é o spread. É o que você ganhou, tirando todos os seus gastos, os seus custos fixos e o que ficou de realmente de lucro para você. O spread bruto seria essa concepção. Claro que o spread em geral, ele vê uma concepção de que é o que eu ganhei. Claro que ele vai reduzindo aos poucos. E aqui vocês vão observar. Vamos pensar na questão bancária. Então, o que seria o custo de captação dos recursos? Todas as empresas hoje, elas estão cada vez mais interagindo com o seu cliente. Elas querem mais seguidores, elas querem pessoas promovendo a sua marca e é bom estar na boca do povo, porque todo mundo está falando, todo mundo vai comprar, e eu preciso investir em marketing, seja numa campanha de marketing, nas redes sociais, produtos, amostras grátis, no caso. Então, eu preciso captar. Margem da receita. Vocês podem observar que nesse exemplo é uma margem grande, é o que ele faturou que não teve nenhum custo. Quais são os custos de risco? Custo de captação desse valor, o custo da pessoa não pagar na inadimplência, o custo de assaltos, o custo de perca de materiais, tudo isso são os riscos. Quais são as despesas? Funcionário, agência ou prédio da instituição que você tem, tributos ali do dia a dia que você vai pagar, que entra na parte do cunho fiscal, né, que vai destinar. Então, despesas, cunhos fiscais, tudo isso a gente vai tirando em termos de fato o que sobrou, que é a margem da receita, tá bom?
E aí nós temos o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, sempre lembra dessas três palavras, CMN. São três pessoas responsáveis por controlar. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do nosso sistema financeiro, do nosso país, no sistema financeiro nacional. Então, conselho, grupo de pessoas monetário, que vão falar a respeito do dinheiro no âmbito nacional. Então, Conselho Monetário Nacional. Ele é formado nesse mapa, nesse gráfico, desculpa, vocês podem ver, gráfico não, imagem, que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema que diz respeito a moedas, créditos, capitais e câmbio. Lembram? Os quatro pilares que nós temos ali. E ele é um órgão regulamentador, ou seja, ele faz a questão de normas. Ele vai definir normas de como gerir o sistema financeiro, de captação de recursos e todos os outros âmbitos. Só que a sua principal função é estabelecer a meta de inflação em um país. Então, o Conselho Nacional, além de fornecer todas as normas e diretrizes de como vai ser feito o sistema financeiro de um país, ele vai estabelecer o teto máximo e mínimo da nossa taxa de inflação. Mas ele só estabelece, ele só joga a lei, que anual, né, que deve ser feito, e depois os órgãos supervisores, que é o Banco Central, o CVM, eles são responsáveis pela execução. Até mesmo por isso eles são chamados de órgãos executivos, onde eles vão, de fato, pegar todos os ordenamentos do CMN e vão colocar em prática, tá bom? Hoje, a título de curiosidade, nós temos essas três representantes no nosso país. Claro que todos eles são subordinados ao presidente da República, eles são escolhidos é, assim que troca o presidente, com exceção do presidente do Banco Central, os outros dois, assim que o presidente entra, ele já realiza a troca. Então, nós temos o ministro da Fazenda e do Planejamento e o ministro do Planejamento e Orçamento. Eles já são, assim que o presidente é eleito e toma posse, os dois já estão também. A qualquer momento, eles podem ser exonerados e ser chamados uma outra pessoa. Só o do meio, que é o presidente do Banco Central, ele só vai fazer parte no terceiro ano do mandato. Isso diz respeito à questão de concorrência, né? Porque, digamos, um presidente entra e fala que escolheu tal pessoa naquele momento político, nós estamos realizando uma política monetária que vai melhorar os aspectos financeiros do Brasil, ele vai lá e troca e não dá certo. Então, é um conflito de interesses que eles evitam colocando o presidente do Banco Central só no terceiro ano. Então, por exemplo, nós estamos hoje no segundo ano de mandato, se não me engano, do nosso presidente. Então, só no ano que vem, a pessoa eleita por ele que vai entrar ali nessa presidência, tá bom? Então, todos eles são subordinados ao presidente da República, sendo o ministro da Fazenda o responsável por presidir este conselho, tá bom? E no âmbito internacional, nós temos o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e é o ministro da Fazenda que representa o nosso país neste âmbito internacional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado suas dúvidas, tá bom?